irmãos nessa noite. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1, os versículos 21 a 23. O texto está na projeção para aqueles que estão sem Bíblias. Então, acompanhemos a leitura da palavra do nosso Senhor, que diz assim: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Para aqueles que estão conosco, por alguma razão não puderam acompanhar a exposição dos textos anteriores, eu quero pelo menos acompanhar a leitura até o versículo 20, para que você entenda a passagem de hoje. Peço que projete a passagem de Colossenses 1, de 13 a 20. Paulo diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Pois aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A partir daqui, Paulo vai fazer as aplicações da doutrina que ele ensinara desde o versículo 13 até o versículo 20. Então, quero convidá-los que baixem suas frontes, façamos mais uma oração ao nosso Deus. Pai, diante do Senhor estamos, e assim como Moisés naquele dia no deserto de Midian, vendo aquela maravilha daquela sarça se queimando e não se consumia, e ouvindo aquela voz que dizia: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. E é diante desse mesmo Deus que estamos nesta noite. Com temor e tremor nós nos encontramos aqui para prestar um culto agradável ao Senhor. E enquanto ouvimos a pregação da palavra, nós também adoramos ao Deus vivo e verdadeiro. Que a palavra poderosa, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, possa e queira penetrar a nossa alma, convertendo esta alma distante
para que ela se aproxime do verdadeiro Deus. Ó Senhor, abra nossos olhos espirituais para que possamos contemplar as belezas da Tua lei e glorificarmos o Teu nome. Que privilégio para nós ouvir a palavra. Usa-nos como instrumentos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vimos na última exposição das Escrituras, em Colossenses capítulo 1, que Jesus Cristo ele é supremo, ele tem supremacia sobre a velha criação e a nova criação. Vimos que quando Deus criou o mundo, Deus, na pessoa de Cristo, Cristo Jesus estava lá. Ele era criador da velha criação. Gênesis capítulo 1 registra a velha criação, a criação em 6 dias. 6 dias, Jesus estava lá criando. Vemos isso em João capítulo 1, Hebreus capítulo 1, vimos isso em Colossenses capítulo 1. Então nós vemos nas Escrituras que Jesus Cristo estava criando. Mas com o pecado, com a queda, o velho mundo se corrompeu, o velho mundo foi arruinado pelo pecado, até que Jesus Cristo veio em carne, habitou em pele humana, viveu uma vida perfeita, de obediência perfeita, morreu a morte maldita, foi sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia, e com esta obra redentora, ele recriou o mundo. É um tipo de recriação, a redenção. Ela prometeu renovar toda a criação, toda a criatura. E Paulo diz isso no capítulo 1 de Colossenses, de 13 a 20. Ele é supremo sobre toda a criação e sobre todas as criaturas. A partir desta verdade doutrinária, Paulo vai fazer aqui as aplicações do sermão. Veja que ele vai dizer a partir do versículo 21, e a vós outros. Ele agora começa a aplicar, a apresentar aos seus ouvintes as implicações de Jesus Cristo ser soberano sobre a criação. As implicações dele ter reconciliado o mundo com ele mesmo. Qual é a implicação para os crentes em Colossos? Qual é a implicação para os crentes em Presidente Dutra? Qual é a implicação ou as implicações, os efeitos dessa soberania sobre toda a criação e por meio da sua obra redentora? Paulo vai dizer que um dos efeitos da supremacia de Cristo sobre toda a criação e de sua obra redentora é a própria reconciliação do homem com Deus. Dos crentes de Colossos com o próprio Deus. Veja o versículo de número 21, Paulo diz: e a vós outros também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Meus queridos irmãos, reconciliação significa restabelecimento das boas relações com quem se estava brigado. Imagina que você estava brigado com a sua esposa, com o seu marido, e passaram dias difíceis, distantes, um atacando o outro, um acusando o outro, um perseguindo o outro, um odiando o outro, até que, enfim, ambos resolveram balançar uma bandeira da paz, uma bandeira branca, e dizer: me perdoe, eu te perdoo. A reconciliação é exatamente esse restabelecimento da relação conjugal que havia sido rompida por algum pecado, por alguma desavença, por algum orgulho. Na relação com Deus, irmãos, é a mesma coisa, porque Israel era a esposa do Yahvé. Yahvé era o Deus do Antigo Testamento, tinha Israel como a sua esposa. É tão verdade que o profeta Oséias e Gomer, sua esposa, há um retrato
da relação do profeta com a sua esposa, como a relação do Deus de Israel com o próprio Israel. E no Novo Testamento, Cristo noivo, a igreja noiva, mostrando que essa relação, ela é real. E quando os homens estavam distantes de Deus, eles estavam em inimizade com Deus, eles eram inimigos de Deus, eles odiavam a Deus. Queridos, existe uma mentira contada, inclusive dentro da igreja, de que existem pessoas que são amigas do Evangelho, mesmo não sendo crentes em Cristo Jesus. É uma mentira do diabo, que é contada inclusive dentro da igreja. Não existem amigos do Evangelho se eles não forem amigos de Jesus. Não existe amigos do Evangelho se eles não forem amigos de Deus. Porque na verdade, vocês sabem que todos nós, quando ainda estávamos distantes de Deus, as nossas obras eram más. Nós odiávamos a Deus. Nós praticávamos coisas contrárias à vontade de Deus. Olhamos os 10 mandamentos e vemos quantas transgressões nós fizemos. E até hoje existem transgressões aos mandamentos de Deus. E todas as vezes que nós transgredimos o mandamento de Deus, nós estamos cuspindo em Deus, nós estamos odiando a Deus, nós estamos desprezando a Deus. Mas os ímpios que rejeitam a Cristo, eles não são amigos, pelo contrário, eles são inimigos de Deus. E essa era a relação, a situação dos colossenses ali. Eles eram alienados e eles eram separados de Deus. Há um texto paralelo em Efésios capítulo 4, versículo de número 18, que retrata esta verdade, dessa relação de alienação. Efésios 4:18, quero que vocês acompanhem, ou pelo menos escutem, acompanhem aí na projeção. Paulo diz que obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Inimizade é o contraste natural com a reconciliação. Ninguém é inimigo de Deus e ao mesmo tempo é amigo do Evangelho. Paulo diz isso em Romanos capítulo 5, versículo de número 10, diz o seguinte, a passagem bíblica: porque se nós, quando inimigos, vocês podem ler comigo? Porque se nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja que Paulo diz que, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, o que Paulo está dizendo é que antes de sermos reconciliados, nós éramos inimigos de Deus. Tem alguém que se considera aqui inimigo de Deus? Talvez nenhum de vocês se considere inimigo de Deus. Mas a Bíblia diz que enquanto rejeitamos a Cristo, enquanto rejeitamos o Evangelho, enquanto vivemos para nós mesmos, nós somos inimigos de Deus. Agora, olha o perigo que estamos correndo. Ser inimigo de Deus. Quem prevalece contra Ele? Quem consegue vencê-lo? Os inimigos serão esmagados pelo Senhor naquele grande dia. Paulo está dizendo que quando éramos inimigos, Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Então veja, irmãos, que as Escrituras apontam os seres humanos em condição natural como hostis a Deus. Por causa de quê? Do envolvimento deles com o pecado original de Adão. Romanos capítulo 1, versículo de número 21, diz o seguinte, acompanhem comigo, versículo 21, na projeção.
Porquanto não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensatos. Veja que esses eram pessoas inimigas de Deus, que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Queridos irmãos, o nosso procedimento é a causa da nossa inimizade com Deus. Versículo 21 de Colossenses, voltem à passagem. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Estranhos aqui são pessoas distantes, pessoas que não têm amizade. Um estranho é alguém que você não conhece, alguém que você não tem relacionamento algum. É um estranho. Para Deus, os colossenses eram estranhos, pessoas que não tinham relação alguma com Deus, nenhuma amizade com Deus. Mas quando aceitos pelo Senhor, eles agora são reconciliados com o próprio Deus. Reconciliação, irmãos, é uma linguagem que se refere ao contexto do Antigo Testamento, daquela restauração de Israel do cativeiro, especialmente cativeiro babilônico. Lembra? Quando Deus enviou o exército de Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém, saqueou o templo, levou cativos nobres para a Babilônia. E lá eles passaram 70 anos no cativeiro. Depois de 70 anos, o que Deus faz? Deus resgata aqueles cativos por meio do decreto do rei Ciro da Pérsia. E com o rei Ciro, o povo de Deus volta para Jerusalém para reconstruir o templo, reconstruir os muros que estavam arruinados e voltar a ter uma relação de adoração com o Senhor. O culto sendo restabelecido por meio do templo restaurado. Deus está dizendo exatamente isso, que a reconciliação dos colossenses e a reconciliação dos homens e mulheres que estavam distantes, estranhos, inimigos por causa do mau procedimento, das obras malignas, por causa de Cristo, eles agora vão ter uma amizade com Deus, um novo relacionamento com Deus. Esses versículos são o resultado direto do que Cristo se tornou, como dissemos na última pregação de Colossenses. Daquele Cristo que se tornou o templo do fim dos tempos, o templo da presença de Deus dos fins dos tempos, lembra? Jesus como o último templo da presença de Deus no meio dos homens. Se vocês olharem Apocalipse, não está aí na passagem, Apocalipse capítulo 21, vocês vão encontrar lá. Por favor, acompanhe um pouquinho esta passagem, porque ela registra, reflete a verdade do que acontecerá naquele grande dia. Capítulo 21, versículo de número 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. O que é tabernáculo senão templo de Deus? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Esse Deus aqui, irmãos, nada mais é do que o Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo de Nazaré. Um grande teólogo chamado Greg Beale nos diz o seguinte: de acordo com as profecias de restauração do Antigo Testamento, uma das expectativas era que haveria um templo posterior construído em Israel, em que israelitas que estavam retornando
poderiam adorar e experimentar a presença e a paz de Deus. Na sua morte na cruz, Cristo, como verdadeiro Israel, experimentou o exílio supremo longe do Pai, e sua ressurreição o restaurou como Israel para a presença pacífica do Pai, em que Cristo, assentado à direita do trono no templo celestial. Todos os que se identificam com o exílio de Cristo e sua restauração, experimentam restauração ou reconciliação com Deus. O que esse teólogo está dizendo é: Cristo se tornou, na sua vinda para cá, ele experimentou um exílio por nós. Quando foi isso? Na cruz, quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi para o exílio. Mas quando ele ressuscita, é como se houvesse um retorno do exílio para a terra, a nova, para a terra que emana leite e mel. Então todos aqueles que se identificam no exílio, que é a morte de Cristo, e na sua ressurreição, eles experimentam reconciliação com Deus. Por isso que o Evangelho o que é o Evangelho? Vá lá, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Paulo começa assim: irmãos, versículo 1, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, pois por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. O que é o evangelho? Versículo de número 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Paulo está dizendo, irmãos, que o Evangelho é Cristo Jesus, que foi crucificado, Cristo Jesus que morreu, que foi crucificado, foi ressuscitado, e foi ressuscitado segundo as Escrituras. É isso o Evangelho. E por causa desse Evangelho, por causa desta obra, ele reconciliou os homens com Deus. Reconciliou os homens com Deus. A pergunta número 32 do Catecismo de Westminster, breve Catecismo de Westminster, diz assim: o que é justificação? Justificação é o ato da livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e a nós recebida pela fé. Veja que Deus, quando justifica o homem, Ele perdoa os seus pecados e o aceita como justo diante dEle. E a pergunta número 33 do breve Catecismo de Westminster diz: o que é adoção? Adoção é o ato da livre graça de Deus pelo qual Ele nos aceita no número dos membros da sua família. Ele nos aceita no número de sua família, como filhos, e com o direito a todos os seus privilégios. Veja, reconciliação, irmãos, nada mais é do que Deus justificar o homem, lhe perdoando pecados, lhe aceitando na sua presença por causa da justiça perfeita de Cristo, e nos adotando como filhos de Deus.
Quantos irmãos você tem? Só uma, não é? Uma irmã. Quantos irmãos você tem? Talvez você tenha 5, talvez você tenha 4. Dependendo da família grande, alguns dizem assim, vamos contar para ver se vai faltar alguém. Conta a irmã Nilsa tem uma família grande, teve muitos filhos. Agora imagina, na família de Deus vai chegar um momento em que Deus vai contar os seus filhos, e a Cristiane vai estar lá. No número das famílias de Deus. É o que nós cremos. E que o Ronaldo estará lá, apesar de sua imperfeição, ele estará lá perfeito em Cristo. Porque Deus nos reconciliou. Esta obra traz consigo todos os privilégios de filhos de Deus. Paulo diz isso. Ele nos reconciliou. Mas temos uma segunda verdade, que é o propósito da reconciliação. Vemos isso no texto. O propósito da reconciliação. Paulo diz, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Veja, a reconciliação foi pela carne de Jesus Cristo, pela sua morte na cruz. Nós temos figuras, às vezes, para falar de reconciliação, principalmente para as crianças. Crianças, vocês que estão aqui. Nós vemos, às vezes, aquela figura de um abismo. De um lado, um mundo, desse lado, um outro mundo. E um abismo, não tem pontes. E, de repente, aparece uma cruz que se torna uma ponte entre esse mundo e o outro. Reconciliação é exatamente o mundo dos filhos de Adão, agora tendo conexão com o mundo de Nárnia. O mundo de Deus. Na verdade, não é o mundo de Nárnia, mas o mundo de Deus. Os filhos de Adão agora tendo acesso ao mundo de Deus, por causa de Cristo Jesus. E qual o propósito? Paulo diz, versículo de número 22, veja, a palavra para é como uma seta que aponta para um alvo. Para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse é o propósito da reconciliação. Irmãos, vocês estão aqui nesta noite e vocês não estão aqui apenas para terem uma vida boa na cidade Presidente Dutra, para usufruir dos prazeres que Deus concede neste mundo dele. Mas uma vez sendo justificados, uma vez sendo reconciliados com Deus, o que Deus quer, o propósito dele é apresentar você naquele grande dia, santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Hoje o diabo ainda nos acusa por causa dos nossos pecados. E a gente puxa, Jesus diz, olha, em Cristo não há condenação para mim, mas há pecado ainda. Mas haverá um dia que o noivo, por causa do noivo, por ele ter feito tanta coisa, a sua noiva vai estar tão perfeita, sem nenhuma mácula, sem nenhuma ruga, perfeita, santa, impecável literalmente. Por causa da obra da reconciliação. Paulo está dizendo que a obra que ele nos reconciliou mediante a sua morte para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é uma linguagem de tribunal. E nós sabemos, segundo as Escrituras, que haverá um dia que estaremos diante de Deus, no grande juízo final. Nós cremos, conforme o credo dos apóstolos, nós dizemos ao final do credo, creio que Ele virá para julgar os vivos e os que já morreram e os mortos. Nós estamos dizendo que haverá um juízo, e nesse juízo,
Cristo Jesus virá como o grande juiz para julgar os vivos e os que já morreram. Todos estarão diante do tribunal de Cristo. Eu pergunto a você que está me ouvindo aqui, você que é crente, vou perguntar a nenhuma outra pessoa, você que é crente, como você vai escapar dessa sentença condenatória naquele dia? Já imaginou? Como você pode escapar desse juízo? Se ele peneirar todos nós aqui, não vai sobrar nada. Toda a sua justiça e toda a minha justiça são como trapos de imundícia. Ninguém vai sobrar. Ou talvez numa linguagem mesmo de peneira, talvez não passe ninguém. Já imaginou? Que vergonha. Mas Jesus é advogado bom. Ele diz, garante, todos aqueles que estiverem nele, no dia do juízo, não serão condenados. No dia do juízo, vocês que confiaram em Jesus receberão uma declaração plena, total, de perdoados por causa de Cristo. Mas eu pergunto, para aqueles que ainda não confiam em Cristo, não depositaram sua esperança total na pessoa de Jesus Cristo, como vocês vão se apresentar diante dele? Santos nós não somos. Nenhum aqui é santo. Pelos seus atos de pureza moral. Tem algum santo aqui? Que nunca peca? Nenhum. Todos são pecadores. Para a vergonha nossa. Esse é o grande problema, não é, Luiz Antônio? O grande problema é que Deus é santo e nós não somos. Não somos. Mas veja, inculpáveis, tem alguém inculpável aqui? Livre de toda e qualquer acusação? Ninguém. Mas a obra da reconciliação fará isso por você, por mim. Nos tornará santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É por isso que estamos aqui, irmãos, é por isso que nós congregamos, meus irmãos, é por isso que nós precisamos de uma igreja, porque precisamos do Evangelho todo dia. O Evangelho é como a água que limpa a nossa sujeira do nosso corpo, meus irmãos. O Evangelho, ele é aquele que purifica a nossa vida espiritual e vai limpando, e vai limpando, e vai limpando, até que naquele dia estejamos totalmente limpos. Quanto mais distante do Evangelho, quanto mais distante da igreja, mais sujeira, mais alienação. Isso é terrível. Mas essa linguagem também, meus irmãos, é uma linguagem dos sacrifícios aceitáveis lá do livro de Levítico, no livro de Números. Eu gostaria de apresentar algumas referências. E a primeira delas é Levítico 7:1. Porque no Antigo Testamento havia um grupo de pessoas, são os sacerdotes, que eles deveriam oferecer sacrifícios no templo. E esses sacrifícios, eles deviam ser irrepreensíveis, sem mancha, santos, que eram os animais sem nenhum defeito. Levítico 7:1 diz: esta é a lei da oferta pela culpa.
coisa santíssima é. As ofertas, elas eram ofertas pelo pecado. E elas deveriam ser santas. E o texto diz, santíssima é aquela oferta. Números 18, 17 nos diz o seguinte: mas o primogênito do gado, ou primogênito de ovelhas, ou primogênito de cabra, não resgatarás. São santos. O seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Deus está dizendo que esses sacrifícios, eles são santos, que esses primogênitos, eles devem ser puros, separados. Pois bem, quando Paulo usa essa expressão para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, Paulo está dizendo o seguinte, que nós seremos apresentados para Deus como ofertas perfeitas, aceitáveis a Deus. Porque talvez você pense, às vezes assim, do jeito que eu estou, talvez Deus nem me aceite, Deus nem me queira, porque eu tenho tantos defeitos, tantos pecados. Eu quero dizer a você, como o irmão disse hoje pela manhã, venha como estás, mas transformai-vos. Deus diz, venha. Deus aceita todo pecador, não importa o que você fez. Mas quando chega aqui, você precisa mudar ou trabalhar para ir mudando. Porque senão, nós vamos mudar apenas de ambiente, mas não vamos mudar de vida. E esse é o grande problema das igrejas evangélicas, das nossas igrejas evangélicas. É que nós queremos mudar de ambientes, mas não queremos mudar de vida. Abandonar os nossos pecados. E se não abandonamos os nossos pecados, não seremos oferta aceitável ao Senhor, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui nós temos Cristo, nesse texto ele é visto como o sacerdote no novo templo que executa a sua obra redentora por meio do seu próprio sacrifício sacerdotal e aceitável a Deus por meio do corpo de sua carne, o versículo 22, por meio do seu sangue, o próprio versículo 20. Meus irmãos, então nós temos o propósito da reconciliação. Deus quer nos apresentar como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Você já imaginou? Você não pode desistir. Às vezes você erra, você falha, e às vezes você deseja assim, rapaz, eu não vou mais não. Acho que eu não vou conseguir mais abandonar esse vício, esse pecado. Eu quero dizer a você, continue perseverando, continue ouvindo a palavra, continue servindo ao Senhor, continue dizendo não ao pecado. E o tempo vai passando e Deus vai usando a palavra para nos lapidar, nos transformar. Eu quero concluir, irmãos, apontando para a condição contínua, a condição para a contínua eficácia da reconciliação, está aí no versículo 23. Veja que há uma condicionante aqui. E é claro que temos dificuldades ou debates acerca dessa condicionante. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que para que experimentemos a contínua eficácia da reconciliação, nós precisaremos de duas coisas. Primeiro, permanecermos firmes na fé.
que ele usa aqui, alicerçados e firmes. É uma linguagem de uma construção civil. Vem da linguagem da construção civil. É estabelecer os fundamentos de uma construção. Paulo está dizendo aqui que a nossa fé precisa estar firmada sobre Cristo, de tal forma que quando vier os ventos da heresia, das mentiras, do engano, os ventos vão bater sobre essa construção, mas ela não vai cair porque ela está firmada sobre a rocha. Mateus 7, 25. Vocês podem acompanhar na tela ou na tua Bíblia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por quê? Paulo está dizendo isso para nós, irmãos. Nós que fomos reconciliados, nós que experimentamos a paz com Deus, nós que experimentamos o perdão de Deus, nós que experimentamos a aceitação de Deus, a filiação de Deus, precisamos estar firmes, alicerçados e firmes em Cristo. 2 textos paralelos, vou usar apenas um, por causa do tempo. Efésios capítulo 3, versículo 17 e 18. Peço que me ajudem na leitura desse texto também. Efésios capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz: E assim, o vosso coração, e alicerçados em amor, a fim de, com todos os santos, qual a largura, comprimento, a altura e a profundidade. Pode ler o seguinte para a gente, versículo seguinte. Então percebam que ele está usando uma linguagem de construção, alicerçados, firmes. Temos um outro texto, Efésios 2, 18 a 20, que diz: Porque por ele temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Então, Paulo está falando de uma linguagem de edificação e ele está dizendo: vocês querem experimentar a eficácia da obra redentora na vida de vocês? Continuem firmes em Cristo e no Evangelho. E o aspecto negativo, sem se afastarem do Evangelho. O versículo de Colossenses 1, 23 fala sobre isso. O objetivo, vocês precisam lembrar, dos falsos mestres, era tentar afastar os crentes da esperança do Evangelho. Todo tempo é assim, irmãos. O mundo está tentando nos afastar da esperança do Evangelho. O materialismo, o hedonismo, o prazer pelo prazer, o prazer a todo custo, o fim principal é o prazer. Se os colossenses permanecessem ou continuassem na fé, na obra de Cristo, que acabou de ser narrada aí nos versículos de 18 a 22, eles se beneficiariam dela. E naquele grande dia do juízo, eles seriam apresentados a Deus como pessoas sem nenhuma acusação. Sem nenhuma acusação. Você que está aqui conosco, eu vou parar por aqui. Eu quero apenas falar a você que está nos visitando aqui, como é que está a sua relação com Deus? De verdade, se você pudesse dizer como você está com Deus. Você está perto, você está distante.
Eu visitei uma pessoa recentemente num hospital. Ela me chamou para ir até lá, porque ela queria me dizer algumas coisas. E uma das coisas que ela disse foi: pastor, no início eu comecei a me aproximar de Deus. Depois as coisas começaram a piorar para mim e eu me distanciei de Deus. Hoje eu estou muito distante de Deus. E sei que não é isso que Deus quer. E nem que eu quero. Eu quero me aproximar de Deus. Quero entrar no reino de Deus. Olha só. Entrar no reino de Deus. Como é que eu entro no reino de Deus? Quando eu aceito o rei. Quando eu me submeto ao rei. Como é que você está? O que você tem feito para honrar o rei? Meus amigos jovens aqui presentes, quero me dirigir a vocês. A vida, ela é muito curta. E talvez uma conclusão que você tenha é: pois se ela é curta, eu vou aproveitar todos os prazeres que eu puder. É por ela ser curta, ser breve, que você precisa viver para Deus, para a glória de Deus. Que você precisa usar a sua vida para honrar a Deus. Vamos estudar no próximo final de semana, numa conferência de jovens, sobre o seguinte tema. Um pastor virá de São Luís e estará expondo o texto. O texto que vai tratar, um texto que vai tratar sobre não jogue sua vida fora. Está aí na projeção. Não jogue sua vida fora.